久しぶりだな、麦わら。 Desde o lançamento do live action de One Piece, uma das teorias que mais bombou nas redes sociais é em relação à primeira cena da série, a execução do Rei dos Piratas Roger, mais precisamente envolvendo esta mulher que estava assistindo tudo ali no meio daquela multidão. Nós vamos falar sobre isso hoje, desmistificando algumas fake news aí e falando qual a possibilidade disso confirmar uma das teorias mais antigas do mangá de One Piece. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje deve ser um dos mais aguardados por vocês, tanto o pessoal que acompanha só o live action, quanto quem acompanha o anime e o mangá. O pessoal do live action, porque deve ter visto a foto dessa mulher correndo nas redes sociais e não entendeu por que o povo tava tão empolvoroso assim por conta disso. Qual que é essa teoria envolvendo o Crocodile? Fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo isso aqui, também pro pessoal do anime e do mangá. Vamos falar o que de fato é real em relação a tudo isso, o que essa mulher aí confirma e o que ainda se mantém em aberto. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e, se gostar do conteúdo mais pra frente, também deixa o curtir. Pro pessoal que só tá acompanhando One Piece pela série, nós temos uma playlist inteira do live action, sem spoiler do mangá nem do anime, só falando de alguns conceitos, explicando algumas coisinhas, pra facilitar ainda mais a relação de vocês com a obra, entender alguns conceitos de habilidade e tudo mais. Então pega nesse card que tá aqui em cima, essa playlist, e se divirta. Bom, primeiro de tudo, nós temos essa cena da execução do Roger 22 anos antes do início da história do Luffy, ou seja, antes do Luffy nascer, né? Nessa execução, o Roger reacende a vontade de inúmeras pessoas de ir para os mares em busca do grande tesouro One Piece. E nessa multidão que estava assistindo a execução do Roger, nós temos diversas personalidades que se tornariam depois piratas bastante famosos. A gente já pode aí de cara identificar o Shanks e o Mihawk, por exemplo. E entre estes personagens que ganham certo destaque quando a câmera está mostrando a multidão, nós temos essa mulher que aparentemente não remete a ninguém. Só que os fãs do anime e do mangá de One Piece começaram a teorizar. O Oda agora confirmou a teoria de que o Crocodile era mulher. Isso daí é a confirmação. Esta mulher na verdade é o Crocodile e tudo mais. Então calma, vamos falar sobre isso bem direitinho. Para o pessoal que não sabe quem é Crocodile, Crocodile é um dos 7 Shichibukais até esse momento da história. Ele é um dos 7 piratas que tem permissão da marinha para fazer o que bem entender, contanto que ajude a marinha depois que for requisitado, assim como alguns outros que são citados nessa primeira temporada da obra. Este cara é um dos vilões mais populares do mundo de One Piece. O pessoal ama ele porque ele tem o design brabo, a voz dele é absurda na voz original, né, o japonês ali, é sensacional. Crocodile! 久しぶりだな、麦わら。 Ele tem uma presença, uma imposição, e ele também tem o seu valor em relação a sonhos e tudo mais, né? Isso é papo para outro vídeo, mas só dando um contexto para vocês. E este personagem, ele tem um grande segredo esse que ainda não foi revelado na história. E uma das principais teorias envolvendo esse segredo é de que, na verdade, ele é um homem trans. Ou seja, ele nasceu mulher e agora ele é homem. Tá bom? E por que essa possibilidade ela corre tanto assim? Por alguns motivos. O primeiro dos motivos é que nós temos um personagem que consumiu a Akuma no Mi dos hormônios, ou seja, ele tem a habilidade de manipular hormônios e ele pode sim também ajudar nessa troca de sexo. Ele é o Ivankov, um dos membros do exército revolucionário. Em um momento que ele encontra o Crocodile, ele cita um grande segredo do Crocodile que ele sabe, mas que ele não vai revelar a ninguém por enquanto. E o Crocodile fica muito irritado quando ele cita isso. Tá bom? Então tem alguma coisa forte aí do passado do Crocodile que o Ivankov sabe e que irrita muito o Crocodile imaginar a possibilidade de alguma outra pessoa descobrir. Pelo fato de Ivankov estar muito ligado a essa temática de alteração de sexo e tudo mais, essa teoria foi a primeira que veio em mente dos fãs, mas isso aí tem alguns probleminhas. Daqui a pouco eu chego lá quando eu for falar na parte dos contras dessa teoria, porque agora a gente vai falar um pouquinho dos prós. Sabendo que essa é uma possibilidade que inunda os fãs de One Piece, que gera diversas discussões. O Oda sempre brinca muito com tudo isso. E então, em alguns capítulos do mangá, ele foi deixando algumas pistas de que o Crocodile realmente poderia ter sido uma mulher no passado, de que o Crocodile realmente é um homem trans. Então, a primeira das brincadeiras que o Oda fez é em uma capa de um capítulo 900 e alguma coisa, vai aparecer aí pra vocês, então vocês vão ver exatamente qual que é, que o título do capítulo é The Secret Woman, a Mulher Secreta. E na capa, o único personagem conhecido é o Crocodile.
Outra brincadeira que o Oda fez em relação a isso foi em um SBS. Os SBS são momentos do mangá de One Piece onde o Oda responde perguntas dos fãs, dos seus leitores. Um leitor pediu pro Oda desenhar versões criança dos Shichibukai. E ele desenhou todos aí nessa imagem que vocês estão vendo. E o desenho do Crocodile é um desenho que deixa também essa possibilidade em aberto. Não dá pra gente saber se é um menino ou uma menina, né? Então ele também deixou em aberto. E a última dessas flertadas que o Oda deu com essa teoria foi no momento em que ele mostra alguns dos piratas que estavam presentes na execução do Roger, exatamente nessa cena que a gente vê no live action. Ele mostra diversos piratas que hoje são personalidades muito conhecidas do mundo de One Piece, piratas que naquela época estavam bem jovens, né, considerando que isso é antes do Luffy nascer, e que agora estão bem mais velhos aí, bem mais experientes e já muito enraizados nesse mundo, com poder, com influência e tudo mais, e um desses piratas, que estava em início de carreira, era o Crocodile. Só que o Oda, nessa cena, ele desenhou todos os piratas de frente, mostrando o rosto deles, menos um, o Crocodile mesmo, que estava de costas. A gente vê o cabelo dele, a gente vê as roupas, a gente sabe que é o Crocodile pela postura, por tudo mais, mas não é mostrado o rosto. Se a gente for olhar o cabelo penteado para trás, parece bem o cabelo dessa mulher. Uma outra coisa que mexeu com os teóricos nessa cena aí é que a cor da pele também parece, e a presença dela também parece, né? Esse rosto meio fechado, esse olhar superior aí e tudo mais, lembra muito o Crocodile. Então por isso, por conta dessas diversas pistas e desse grande segredo que o Crocodile esconde e que ainda não foi revelado, é que os fãs começaram a teorizar que esta mulher seria o Crocodile. E também depois disso acabou viralizando um trecho de uma entrevista do elenco de One Piece onde o Miyake Godoy fala isso daí. Know a few. Mihawk, Crocodile, well, that's right. E aí muita gente começou a falar, ó, foi perguntado quais os piratas apareciam lá na execução do Roger e a resposta do Inaki foi essa. E aí a Emily Rudd interrompeu ele porque ele deu um spoiler, mas não foi isso, tá gente? A pergunta foi outra, vejam aí o trechinho completo. Who are the 7 warlords of the sea? Pirates that the Marines sanction to help do the things that Marines can't do. So I know a few. Mihawk, Crocodile, well, that's right. Crocodile. Jinbei. Então em relação a essa teoria, essa da entrevista do Inaki, vamos descartar. Agora vamos falar especificamente da possibilidade disso ser real. Um dos showrunners, um dos produtores de One Piece foi perguntado sobre essa mulher e a resposta dele deixou tudo em aberto. Ele falou, acreditem no que vocês quiserem acreditar. Não vou falar mais nada sobre isso. Então ainda está em aberto. Ele está fazendo o que o Oda sempre fez, brincando com essa possibilidade, brincando com a vontade que os fãs têm de teorizar em relação ao Crocodile. Ele era mulher ou não? Agora, vamos falar especificamente do live action de One Piece e dessa mulher. O Crocodile, ele tem cerca de 7 anos a mais do que o Shanks. E nessa cena do live action, a gente pode ver ela do lado do Shanks. Ela é nitidamente, sim, mais velha que o Shanks, pode ter 7 anos a mais que o Shanks. Então a idade em relação ao Crocodile e o Shanks bate, tá bom? Ela tem uma cara de ser mais madura do que o Shanks nesse momento aí, então isso pode acontecer. O que pode também acontecer no live action de One Piece é que eles simplesmente vão mudar o Crocodile de sexo. Ele vai ser uma mulher independente, não é que era mulher aqui e depois vão colocar um homem ali. Se esta mulher aí for o Crocodile realmente, quando a gente for apresentado o Crocodile no live action no tempo atual, vai continuar sendo uma mulher. Isso não vai confirmar nem negar nenhuma teoria do mangá do Oda. Só vão alterar o sexo de um personagem dentro do live action, porque o live action é uma adaptação. E se eles fizerem isso também, isso pode indicar que a trama do Crocodile ser mulher dentro do mangá do anime, ter sido mulher, né, dentro do mangá do anime, ser hoje um homem trans, não vai se tornar real, porque o Oda já teria acabado com essa teoria dentro do live action. Ou que ele resolveu já transformar isso de vez em algo que nunca foi um segredo, né? Porque ele tem outros segredos mais importantes para adaptar. Então agora vamos falar dos contras em relação a essa teoria do Crocodile ser um homem trans. A principal delas é que eu não acho que o Ivankov ia ameaçar alguém com isso. Ele é um personagem que está muito conectado a toda essa relação de troca de hormônio, a toda essa relação de aceitação, de libertação e tudo mais, da pessoa ter o corpo, ter a aparência que ela deseja ter, a aparência com a qual ela se sente mais à vontade, com a qual ela se sente mais livre, tá? Então ele tem muito a ver com tudo isso. Ele é uma das figuras mais importantes do exército revolucionário, representação da liberdade contra a opressão. Então não combina nada com isso Ivankov ameaçar alguém com um segredo dessa natureza. Então por conta disso, eu acho que o Crocodile do anime e do mangá não
tem esse passado. Não é um homem trans que tem vergonha de um dia de ter nascido como mulher e tudo mais, e que tem medo de que esse segredo seja revelado. Eu acredito que o segredo que o Ivankov guarda em relação ao Crocodile seja também algo relacionado ao nascimento dele, mas ao sangue dele, ou de que ele é um nobre e ele não quer que as pessoas saibam que ele é um nobre, ou de que ele era alguém também de uma classe muito baixa e ele não quer que as pessoas saibam, ou até de que ele foi um escravo um dia e ele tem vergonha desse tempo e foi libertado pelo exército revolucionário, algo que pode acontecer também. O exército revolucionário está constantemente lutando contra o governo mundial e quem escraviza as pessoas é o governo mundial. Então eu acredito que tem mais nessa linha o segredo do Crocodile que Ivankov tem, do que na linha de que, ele é um homem trans, tá? Ele era uma mulher e agora ele é um homem trans. Eu acho que não. Em relação a essa teoria, a gente pode até fazer vídeos especulando mais, mas eu dei um geralzão aqui que funciona bem pra entender. Em relação a essa mulher, eu acredito que o foco nela foi justamente pra mostrar o Shanks depois. Como eu já disse em outros vídeos, eles focaram em um personagem X, que estava no meio da multidão, e depois viraram a câmera para outros personagens. Isso acontece com o Mihawk e depois acontece nela com o Shanks. Esse colar dela, esse estilo todo dela lembra realmente o Crocodile, então eu não descartaria essa possibilidade, ainda mais depois dessa entrevista que o showrunner deu aí falando para as pessoas acreditarem no que elas quiserem acreditar. Deixou tudo em aberto. Eu acho ainda que ele está fazendo assim como Oda, brincando com uma possibilidade que não vai se concretizar, e o meu principal motivo é que isso bate de frente com a personalidade do Ivankov. Não brincaria com um assunto desse. Não ia ameaçar alguém com algo que representa a liberdade dessa pessoa, né? Crocodile teria nascido mulher, mas nunca se viu como mulher, e aí no momento em que ele se torna um homem, ali ele consegue aceitação, ele se liberta de fato e agora ele pode ser feliz do jeito que ele sempre sonhou em ser. Então não faz sentido o Ivankov ter realizado esse sonho dele pra depois ir lá e jogar isso na cara dele e ameaçá-lo com isso, tá bom? Então por conta disso eu descarto total essa teoria de que Crocodile um dia foi mulher. Vídeo, a entrevista do Inaki é falsa, o corte foi tirado de contexto. Não podemos concluir nada. Tem gente que sai no Twitter falando, o Oda confirmou que o Crocodile era mulher, colocando essa mulher aí na execução do Roger. Não confirmou nada, gente. Por favor, então tenhamos calma. O que eu acho dessa teoria eu acabei de explicar pra vocês. Eu acho que ela não é real e eu acho que essa mulher pode sim ser o Crocodile, mas aí eles mudariam o Crocodile para sendo uma mulher na série em live action. Como a segunda temporada do live action provavelmente vai adaptar Alabasta, eu acho muito possível que nós já tenhamos o Crocodile chegando nessa segunda temporada e aí algumas dessas perguntas serão respondidas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui, manda pros seus amigos, se inscreve no canal e muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.